A paz do Senhor Jesus, igreja. Iremos dar início a mais um trimestre da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Me chamo Marlúcia, sou professora da EBD, da Assembleia de Deus no Ministério Senhor Nossa Porção. O nosso pastor presidente é o pastor Normandinho Burana. A nossa pastora dirigente é a pastora Socorro Burana. Então, nós vamos dar início a mais um trimestre com o estudo de uma revista reeditada do ano de 1993, que tem como título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, essa revista ela foi escrita no ano de 1993, mas é como se ela tivesse sido escrita para os dias de hoje, porque os tempos de hoje são tempos de crise, crise financeira, crise política, crise ministerial, crise nas igrejas, em todas as áreas da vida do cristão e na vida do mundo lá fora. Então, essa revista foi feita especialmente para os tempos de hoje. Então, hoje nós iremos dar início, aí está a nossa capa da nossa revista, que nós estaremos em estudo durante esse trimestre. Estaremos dando início a mais um trimestre, que o Espírito Santo ilumine aquilo que está revelado nas Escrituras e sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Dá início a nossa lição, que é a lição de número 1, tem como título Daniel ora por um despertamento. O texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta passagem está lá na carta ou epístola de Tiago, capítulo 5, versos 16. Então, nesse texto áureo, apóstolo Tiago, ele escreveu nos aconselhando que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e que, além de confessar, nós temos a obrigação de orar uns pelos outros para que nós venhamos ser sarados das nossas culpas, dos nossos pecados. Então, por isso que é importante, além da gente confessar, a oração. No mesmo versos, Tiago diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ela tem um efeito grandioso quando é orada por alguém que está servindo ao Senhor em obediência, sendo fiel ao Senhor. E ela tem um efeito muito grande. Por isso que muitos ministros da palavra do Senhor, quando pregam, ele usa a expressão que a chave da vitória é a oração. A verdade prática desta lição é que o crente dedicado à oração, ele pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, a gente sabe que a oração, quando a gente se entrega de verdade para o Senhor, a oração nada mais é do que essa conversa que nós temos com o nosso Pai, esse momento de intimidade que a gente tem com Ele, de a gente estar ali parando e dando um tempo de valor para o nosso Deus, contando aquilo que a gente tem que contar para Ele e não só contar para as pessoas, porque Ele é que é o nosso Pai, Ele é o nosso maior amigo. E isso é que é oração, é orar, conversando com Ele, clamando com Ele, apresentando as nossas causas, louvando, engrandecendo e adorando o nome do Senhor. Então, é para isso que serve a oração. E quando a gente ora, há uma influência muito grande aqui na terra, como no céu, contra todos os poderes malignos. Eles não querem ver um crente orando. Dando uma olhadinha em alguns livros, que quando eu estou com o meu tempo livre, eu dou uma olhadinha em alguns livros, e eu folhei um livro pela internet, folhear na maneira de se expressar figurativa, um livro que tem como título Por que tarda o pleno avivamento? É uma pergunta, e este livro tem como autor Leonard Ravenhill, e ele fala dessa questão do avivamento. Ele fala que para esse avivamento verdadeiramente acontecer, necessita da oração.
E eu fiz até algumas anotações de algumas passagens, algumas mensagens que ele traz dentro desse livro. E uma delas é que ele diz que o crente que ora, ele é conhecido no inferno. O inferno, ele conhece aquele crente que ora. Muitas vezes, quando o crente vai para a libertação de alguém, para uma oração, uma obra de libertação, o inimigo ele já se manifesta quando ele sabe que aquele crente ora, e ali ele tem ódio, ele tem uma ira muito grande, porque ele sabe que o poder da oração, ela tem uma influência muito grande, tanto no céu e na terra, contra eles. Então o crente, ele conhece o inferno, ele conhece o crente que ora. Também Leonard Ravenhill, ele também diz que não adianta ter a capacidade de expressão, de ter ampla visão das coisas, de ter a mais grandiosa eloquência, mais simpatia na aparência. Ele diz que nada disso tem valor. Ele diz que o valor está no fervor espiritual. Ele diz que nada disso toma lugar do fervor espiritual. E ele ainda completa dizendo que é pelo fogo que a oração sobe aos céus. É pelo fogo, igreja. E esse fogo, essa unção, esse poder, ele vem de Deus. E ele vem quando o crente ora, quando o crente busca, quando ele está em comunhão, com intimidade com o Pai. E o Pai manda poder dos céus. E o crente fica cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí o Satanás, os espíritos malignos, ele conhece, teme ao crente que ora, pelo poder e pelo sangue de Jesus. Porque ele sabe que no sangue de Jesus há poder, que no nome de Jesus há poder, e que nós fazemos parte da igreja de Cristo, e que ele não tem poder contra a igreja de Cristo, porque maior é o nosso Deus que está conosco. Aleluia, glória a Deus. Então, isso mostra a grande importância de estarmos orando. Ele também diz que o segredo da oração é orar em secreto. Ele diz que é o maior segredo da oração, é orar em secreto. Ele também completa dizendo que quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora, ele para de pecar. Ele diz que para que haja a verdadeira santificação, é preciso da oração. Porque a oração, através da oração, que você vai tendo força para resistir às investidas, às astutas ciladas de Satanás. E o que Satanás quer é isso, ver a gente parar de orar. Ele quer ver a gente pecando, ele quer ver a gente retrocedendo. Leonard Ravenhill também diz que o segredo da oração, além da gente orar, ele diz que quando um crente morre espiritualmente, o inferno, ele faz festa, uma festa tão grande no céu. Ele até cita em relação ao apóstolo Paulo. Ele diz que quando Paulo morreu, ele diz que houve uma festa muito grande no céu, muito grande no céu. Sabe por quê, igreja? Porque aqui na terra alguém estava deixando de orar. Paulo, a gente sabe que em todo momento ele orava. Ele nunca se entristecia, em momento nenhum. Ele se alegrava sempre nas angústias, nas aflições. Ele sempre estava ali animado, pregando a palavra do Senhor e orando pela igreja, orando pelos perdidos, orando pelo seu povo, orando por ele também. E ele sempre fazia esse mesmo pedido, que orássemos uns pelos outros, que o povo da igreja primitiva orasse uns pelos outros. Aleluia, glória a Jesus. Então é bem interessante o que Leonard Ravenhill ele fala neste livro. Seria interessante que nós pudéssemos também ter um tempo para estar lendo leituras como essa, que nos fazem crescer espiritualmente. Então, voltando para a lição. Na leitura diária, se encontra na segunda-feira, em Lucas, capítulo 11, no versos 5 a 13, que fala da certeza do atendimento à oração. Aqui ele está falando de uma parábola de um homem que vai à casa de um amigo pedir pão para um visitante. E ele incomoda até que o amigo diz que cede dar o pão para ele. Na terça-feira,
Está lá em Deuteronômios, capítulo 9, dos versos 8 a 21, que é a oração de Moisés pelo povo. Aqui é onde o povo no deserto murmurava contra Moisés, murmurava contra Deus, e dizendo que queria voltar para o deserto, que no deserto, ou para o Egito, que no Egito não faltava nada para eles. E Deus irou-se contra eles e quis acabar com aquele povo, destruir aquele povo e suscitar uma nova nação a partir de Moisés. Mas Moisés orou, intercedendo pelo povo. E é isso que nós devemos fazer. Nunca desistir dos nossos irmãos que andam fazendo coisas erradas. A gente tem que orar para que o Senhor venha ter misericórdia e aquele irmão, aquela irmã venha mudar, se transformar, venha buscar novamente se despertar para a obra do Senhor, para os caminhos do Senhor. Quarta-feira a leitura diária está em 2 Samuel, capítulo 7, do versos 18 ao 29, onde Davi ora para edificar o templo. Davi colocou no coração dele o desejo de construir um templo para o Senhor. E o Senhor usou o profeta Natã para dizer para ele, por essa razão dele ter tido esse desejo de fazer algo em benefício do Senhor, ele iria fazer com que a descendência dele fosse reinar eternamente como o rei nosso Senhor Jesus, que é a descendência do rei Davi. Então, uma oração, ela também traz vitória, ela traz benefício. O Senhor, ele escuta a oração de um justo, principalmente quando esta oração é para benefício não só da gente, mas para benefício do reino do Senhor, que essa foi a intenção de Davi, foi para o reino, não foi para ele. Ele não queria construir uma casa para ele, ele queria construir um templo para o Senhor. Aleluia. Quinta-feira, a leitura diária encontra-se em 1 Reis, capítulo 8, no versos 22 a 61, que fala da comovente oração de Salomão. Aqui foi depois que Salomão construiu o templo e ele fez aquela oração extensa. Ele fez oração pedindo ao Senhor para perdoar os pecados, até mesmo do povo israelita, do povo judeu, que orasse, bastasse orar para o sentido da casa do Senhor e se arrependesse dos pecados e pedisse ao Senhor perdão, confessando ali os pecados para que o Senhor pudesse perdoar. Também abençoando todo o povo. Para mostrar tudo isso aí, o poder da oração. Na sexta-feira, a oração está lá em Efésios, capítulo 3, do versos 14 a 21, onde Paulo ora pelos Efésios, na igreja de Efésio. Nesta oração ele fala também da armadura de Deus, que nós devemos estar sempre ali revestindo e usando as armas que o Senhor nos deu, sabendo manejar cada uma delas, as armas a arma de ataque, que é a espada, e as outras com a espada também, que é de defesa. Sábado, a leitura diária está lá em Abacuque, capítulo 3, versos de 1 a 19, onde Abacuque ora pelo livramento. Abacuque, ele ali está orando porque Deus livrou o povo do cativeiro. Ali ele mostra o poder dele, e ele sabe que Deus, ele ainda tem um remanescente fiel. Quando ele voltar, ele vai buscar esse povo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, a igreja do Senhor. Agora nós vamos passar para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra-se no livro de Daniel, nos capítulos 9, 6 e 2. A gente vai fazer essa sequência. Capítulo 9 está os versos 1 e 3. Capítulo 6, somente os versos 10. E no capítulo 2, os versos de 17 a 19. Também dentro da leitura bíblica em classe nós temos o livro de Esdras, no capítulo 1, versos de 1 a 5. Então vamos lá ver o que diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 9, versos 1, 2 e 3, que diz assim a palavra do Senhor. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Aleluia! Com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Aleluia, glória a Jesus. Aqui no capítulo 9 de Daniel,
Daniel está nos mostrando que é importante a gente conhecer as Escrituras. Aqui ele analisava as Escrituras e ele lendo ali, examinando o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, onde o Senhor usou o profeta Jeremias para profetizar os 70 anos do cativeiro. Então ele viu que chegou a esse período que estava se completando, se cumprindo a palavra do Senhor, que completou os 70 anos. E Daniel, o que ele fez quando chegou esse período? Que ele desceu aos pés do Senhor. Ele disse que dirigiu o rosto ao Senhor Deus para o buscar, primeiro com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. A gente precisa se humilhar, igreja, orar e se humilhar ao Senhor, porque tudo que acontece é com um propósito divino. E Daniel, examinando as Escrituras, ele entendeu. A gente tem que entender também com essa passagem que Daniel, um moço muito jovem, mais ou menos 15 anos, ele foi levado cativo e ali ele já sabia os caminhos do Senhor, porque ele examinava as Escrituras, ele conhecia as Escrituras. A palavra do Senhor nos diz: ensina teu filho a andar nos caminhos do Senhor, que quando ele estiver velho, ele não se desviará. E eu creio que assim Daniel, ele foi criado pela família, examinando, vendo os pais ali, lendo, conhecendo a Torá, a lei de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E hoje a Igreja Santa do Senhor também tem que fazer a mesma coisa. Santo Deus de Israel. Voltando para a leitura bíblica em classe, no livro de Daniel, capítulo 6, versos 10, diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia, glória a Jesus. Então aqui mostra que Daniel, ele fazia como na oração de Salomão, ele disse que os que virassem para Jerusalém, para a casa do Senhor e orassem, o Senhor ouviria dos céus e atenderia. E Daniel, ele sempre fazia isso, como diz aí no final, como também antes costumava fazer. Isso já era de costume de Daniel, de sempre estar de joelhos orando o Senhor 3 vezes ao dia. Então, quando ele estava lá no cativeiro, ele foi levado pelo povo babilônio para poder servir ao reino. Eles pegaram príncipes dos melhores para poder servir a eles. E Daniel foi um dos que foram no cativo separados por ele. E que ele não se contaminou. A gente vai ver isso, e que conhece a história de Daniel sabe que ele não quis comer do maná que o pessoal da Babilônia, o rei da Babilônia, ofereceu aos seus servos. Não, ele preferiu fazer o jejum comendo somente legumes. Então Daniel, ele orava ali, ele não se prostrou. Esse edito foi assinado dizendo que todos que estavam ali teriam que se prostrar somente à imagem que foi construída, que não poderiam buscar um outro Deus. Mas Daniel, ele sabia que não poderia se prostrar a outro Deus que não fosse o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o grandioso, o grande eu sou. E quantos hoje em dia não se prostram aos pés de outros deuses, buscam outros deuses, idolatram pessoas, idolatram bens materiais. E não é isso que o Senhor quer. Isso agride a santidade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então Daniel está nos dando mais um ensinamento, que nós não devemos, enquanto igreja do Senhor, servos fiéis, obedientes à sua palavra, que não devemos nos prostrar aos pés de ninguém nem de nada, somente adorar o Senhor, nos prostrar aos pés do Senhor e orar, como ele orava 3 vezes ao dia. Ele era de costume de Daniel fazer dos cativos o remanescente do Senhor, de estar ali buscando e entendendo que ali era um propósito que o Senhor tinha que cumprir devido à desobediência do povo israelita. Aleluia, glória a Jesus. O livro de Daniel, no capítulo 2, versos 17 e 19, diz: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros.
para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Aleluia, glória a Jesus. Essa passagem aí, quem conhece, sabe que é o período em que o rei, aleluia, teve um sonho e ele não contou este sonho para ninguém, e além de querer saber que sonho era esse, exigir, aleluia, dos seus servos feiticeiros, os que estavam ali servindo para ele, que tanto dissesse qual era o sonho que ele teve, como também traduzisse o significado do sonho. Mas nenhum dos servos que estavam ali souberam dizer o significado do sonho e nem que sonho era esse. Então o rei, ele disse que iria mandar matar todos eles. Então Daniel, quando soube, ele pediu um tempo e conversou, chamou os teus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, para que eles viessem pedir ao Senhor que tivesse misericórdia deles. Eles foram orar, eles foram juntos se entregar ao Senhor, buscar o Senhor, para que o Senhor revelasse o sonho e revelasse a interpretação desse sonho. E numa visão de noite o Senhor revelou para Daniel, porque eles 4 não se corromperam, eles 4 oravam, buscavam a face do Senhor, eles se humilhavam aos pés do Senhor, e o Senhor recompensou. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem conhece a história sabe o que aconteceu. Aleluia. Daniel, ele revelou o sonho e ele foi exaltado. Glória a Jesus. Não só ele, mas como os outros 3 amigos. No livro de Esdras, capítulo 1, diz assim, do versos de 1 a 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Aleluia, glória a Jesus. Então no livro de Esdras também a gente percebe esse avivamento que teve, grandioso, onde o Senhor usou Ciro para que ele viesse fazer com que o seu povo remanescente voltasse do cativeiro e fosse para Jerusalém, reconstruir a casa do Senhor, o templo do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, Santo Deus de Israel. Então aqui mostra a importância da oração por tudo que se passa na vida. Aleluia, tem um propósito, mas devemos estar orando ao Senhor, pedindo e intercedendo. Amém? Então vamos agora para o objetivo desta lição. O objetivo geral desta lição é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Então aqui mostra o objetivo desta lição, é da gente entender que a gente tem essa necessidade de estudar a palavra do Senhor, ler, meditar dia e noite a palavra do Senhor e orar, buscar a face do Senhor para que Ele venha dar um despertamento, um avivamento na igreja do Senhor. Desperta tu que dorme, ó igreja. Aleluia, glória a Jesus. Os objetivos específicos são apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração.
O segundo, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. O terceiro, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Que o Senhor Deus e o Espírito, através do Espírito Santo dele, venha fazer com que esses objetivos sejam, aleluia, glória a Deus, sejam atingidos para a glória do nome do Senhor. Então vamos lá para a nossa introdução. A introdução diz que os crentes fiéis, eles brilham como a luz. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, em Mateus 5,15 diz assim, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. É assim que o Senhor quer que nós sejamos. Os crentes fiéis é para iluminar, é para poder fazer com que as pessoas que estão no mundo vejam a luz. É para que nós que somos crentes fiéis ao Senhor venhamos influenciar quem está no mundo. Aleluia, glória a Jesus. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, como está lá em Filipenses, capítulo 2, no versos 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia, glória a Jesus. A gente tem que resplandecer como astro, brilhar como um astro, porque é assim que o Senhor nos quer. Porque a geração está corrompida, perversa, e a gente tem que resplandecer no meio delas e não ser igual a elas, não ser contaminado por elas. Aleluia, glória a Deus. Assim era Daniel. Ele não se contaminou. Ele mostrou, ele fez a diferença. Glória a Jesus. E nós também, igreja, devemos fazer essa diferença. Nós devemos estar sempre fazendo o que o Senhor quer que nós façamos, levando a palavra dele, vivendo em santidade, mostrando que verdadeiramente nós somos servos dele e discípulos dele, através da evidência dos frutos do Espírito na nossa vida. Aleluia, glória a Jesus. Continuando, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel, ele gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Isso está lá em Daniel 1, capítulo 1, versos de 1 a 4 e o verso 6, que diz assim. Daniel, capítulo 1, versos 1, que diz assim, de 1 a 4. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Lá pulando para o verso 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aleluia, glórias a Deus. Então assim eles foram vistos lá dentro do povo dele, já perceberam que eles faziam uma diferença, que eles eram diferentes. Então quando o rei da Babilônia, quando ele Nabucodonosor mandou buscar esses jovens, eles viram esses 4 jovens, pessoas diferentes. Então é assim que nós devemos ser para o mundo. O mundo tem que olhar para a gente ver algo diferente. Aleluia, glória a Deus. Então ele muito novo, ele foi levado cativo para ajudar, ele foi escolhido para estar lá servindo o rei, para aprender e também lá ser servido. E ele foi honrado, como a gente sabe da história. O ponto central desta lição é que precisamos estudar a palavra e orar por um despertamento espiritual. Amém? Vamos agora para o subtópico 1, que fala que Daniel foi despertado para orar.
Ao ler o profeta Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro, quem que ao ler o profeta Jeremias? Daniel, ele leu o livro do profeta Jeremias e ele observou que os 70 anos de cativeiro da Babilônia estava para findar, ou seja, estava para acabar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel, capítulo 9, versos 2. Então, ele viu que estava se aproximando do fim dos 70 anos do cativeiro do povo israelita, o povo de Judá. Então, ele disse que não estava vendo nenhum sinal de que isso já estava acontecendo, essa mudança. Ele não viu, mas o que fez? Ele foi despertado a orar, porque ele sabia que há uma batalha espiritual. Ele sabe que o poder das trevas não quer de jeito nenhum o bem da igreja do Senhor, na igreja primitiva, aquele povo lá do israelita. O inimigo de nossas vidas, ele quer sempre a gente parado, voltando para trás, não vendo nada. Mas Daniel, ele se despertou, mesmo ele não vendo o silêncio do Senhor, mas ele foi orar, foi buscar a face do Senhor. Assim, continuando, assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel capítulo 9, versos 1 a 3, e orou com perseverança. Então, é a importância de orar e de ser perseverante, mesmo que a gente não veja ali a resposta na hora, mas a gente sabe, como a história de Daniel, aos 21 dias, o Senhor ouviu desde o primeiro dia em que ele se prostrou. O Senhor ouviu a oração de Daniel, mas a gente sabe que existe uma batalha no reino espiritual tão grande que impediu de Daniel ter a resposta logo de imediato. E nós também, do mesmo jeito, enquanto igreja hoje no mundo atual, enquanto a gente está orando, descendo aos pés do Senhor, nos humilhando, a gente pode até não ver naquele momento, mas sabemos que a resposta vem, porque está travada uma batalha, mas sabemos que maior é o que está conosco e que a peleja não é nossa e sim dele. E nós somos mais do que vencedores com Cristo Jesus. Amém, igreja? Então vamos lá agora para o subtópico 1. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. A importância da consagração. Consagrar tudo ao Senhor, consagrar nossa vida ao Senhor, consagrar tudo que nós temos, viver em santidade e obedecer a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus e estudava ali condições de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 15:8. E ele escutará a oração dos justos, Provérbios 15:29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos, Daniel 1:8. Então, um exemplo muito grande para nós, igreja, é o que Daniel fez. E nós, hoje, igreja, devemos fazer o mesmo. Vivermos nesse mundo sabendo que nós somos passageiros aqui neste mundo e que não devemos nos corromper. Que o mundo tem de tudo, tem coisas ruins, tem coisas boas, mas essas coisas boas são para a gente viver não ligadas nela, mas sim pensando no reino maior. Buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que a demais coisas o Senhor nos acrescenta. Aleluia, glória a Deus. Daniel não se corrompeu, ele não se misturou, ele se entregou, se doou no temor do Senhor, se entregou ao Senhor, consagrando tudo o que ele tinha. Foi reto ao Senhor, ele orava 3 vezes ao dia, como a gente viu no início. 3 vezes ele orava e meditava na palavra. Que nós crentes, a igreja do Senhor, hoje venhamos também ter como exemplo e fazermos como tal. No subtópico 2 fala, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Aleluia, glória a Deus. Então esse combate em oração a gente só consegue enfrentar quando a nossa espiritualidade está ligada, bem perfeita, fervorosa, ligada no Senhor. Quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, quando nós estamos numa comunhão perfeita com o Senhor, quando estamos buscando a face do Senhor, cheios da unção de Deus, e aí a gente consegue enfrentar esses combates
Como Paulo disse, que para a gente enfrentar, temos que estar revestido com a armadura de Deus, perdão. Muitos cientes, me perdoe, eu acho que é crente, muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Romanos 12:12, Gálatas 1:30 e Colossenses 2:1. Então, muitos crentes hoje não sabem o poder da oração, não buscam o Senhor, não buscam a face do Senhor, se entregando verdadeiramente ao Senhor. Então, quando a sua espiritualidade é bem presente, é bem forte, como foi dito no início, até o inferno conhece. Ele conhece o crente que ora, ele conhece o crente cheio do poder de Deus. E tudo isso ajuda a vencer as batalhas espirituais. Continuando, somente visitam de vez em quando culto de oração. Muitos crentes, a gente sabe que nem culto de oração, as manhãs de oração nos sábados, mesmo online, a gente sabe que são poucos os que têm interesse de assistir, de ouvir, de ir para o culto presencial de oração. E até mesmo os cultos normais, a igreja se esfriou. Aleluia. Continuando. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, Daniel 6:10, quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel 2, versos 18 a 20. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Então, o que fez Daniel vencer essa luta, essa batalha espiritual, dessas investidas de Satanás contra a vida dele e contra a igreja, o povo de Deus, foi na oração, no poder da oração, na espiritualidade forte, fervorosa que ele tinha com Deus, com essa entrega total dele. Então nós também devemos ter como exemplos e seguir exemplo de Daniel. O subtópico 3 fala que, coincidindo com um período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então, muitas mudanças estavam para acontecer na Babilônia, justamente naquele mesmo período em que Daniel começou a se prostrar, a orar ao Senhor. Diz assim: o reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era na época Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Está lá em Daniel 5, versos 2 a 4. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal. Está lá Daniel 5, versos 5. Acabou-se a alegria da festa, os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente Daniel foi introduzido na festa, está lá em Daniel 5:13. E interpretou o texto escrito na parede, entre outras coisas. Estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Daniel 5:28. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel 5:30. Aleluia, glória a Jesus. Então a gente vê aí que a oração de Daniel, ela faz mudança. O rei, ele pegou, para zombrar das coisas de Deus, pegou uns instrumentos sagrados que eram usados para servir ao Senhor, aleluia, e foi utilizar com o povo pagão, com bebidas, com orgias, no meio de festas que não agradavam o Senhor. E o Senhor mostrou que ele foi pesado, o reino dele que foi tomado, foi dado aos medos e aos persas. Ele foi pesado na balança. Aleluia, glória a Deus. Então é importante, igreja, a oração. E a síntese do tópico 1 diz que tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Então, queremos ter vitória?
Queremos ter livramento, alcançar livramento contra os nossos inimigos. Vamos ter uma vida consagrada através da oração, consagrada ao Senhor nosso Deus. E com certeza Ele nos dará vitória e nos dará livramento. Vamos agora para o tópico 2, que fala a resposta às orações de Daniel. Então vamos lá, diz assim: Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. E aí a gente vai ver aqui direitinho o que aconteceu. Lá no subtópico 1 diz: a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Vamos lá, ver o que diz. Está lá em Esdras capítulo 1, versos de 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar a pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Como eu disse, está lá em Esdras capítulo 1, versos 1 a 3. Então, aconteceu isso. O Senhor, através da oração de Daniel, deu essa resposta para o povo. O Senhor, ele fez com que Ciro, ele fizesse com que se cumprisse a palavra que saiu da boca do profeta Jeremias. Despertou Ciro para liberar o povo do cativo e levar de volta tudo o que pertencia a Jerusalém, junto com o povo, para edificar novamente a casa do Senhor, e eles voltassem para Jerusalém. Vamos lá para o subtópico 2. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Então, há tempos atrás, anos atrás, Jeremias, ele profetizou, e o Senhor despertou Ciro para que ele viesse cumprir a promessa. Por isso que o Senhor usa a expressão que o Ciro é ungido dele. Ungido no sentido dele ter sido chamado para cumprir o propósito divino, que era libertar o povo cativo de Judá, levando de volta para Jerusalém. E tudo isso também foi resposta da oração de Daniel. Promessa que o Senhor fez, e um servo do Senhor justo orou, se prostrou ao Senhor. Lembrou que estava se cumprindo os dias do fim dos dias dos 70 anos de cativeiro, e ele foi orar, se entregar ao Senhor. Vamos lá. No tópico 2, subtópico 2 diz: conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias, que diz assim: mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Está lá em Efésios 3:20. Então, foi tudo mais do que eles pediram e pensaram. Deus fez muito mais além. Então, tudo que a gente pede ao Senhor em oração, Ele nos dá além do que a gente pede, além do que a gente imagina. Então, continuando. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Esdras capítulo 1, versos 3. Então, se eles quisessem voltar para Judá, para Jerusalém, eles poderiam voltar se eles quisessem. 2. O que estava para acontecer? Que eles receberam a permissão para reedificar o templo. Eles sabiam, confiaram no Senhor, que eles iam para o cativeiro, mas o Senhor fez a promessa que eles iriam voltar e eles iriam reedificar o templo novamente. O que também iria acontecer, estava para acontecer, que todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Então, eles não esperavam isso. O Senhor liberou que eles voltassem e ainda fez com que liberassem todas as despesas para a construção do templo e para eles também, além do que eles queriam. O que também iria acontecer?
Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Está lá em Esdras capítulo 1, versos 7. Então todos os vasos sagrados do Senhor foram entregues para Zorobabel, para que ele pudesse levar de volta para Jerusalém. Então tudo estava previsto lá, o Senhor profetizou e tudo isso aconteceu, mas eles não esperavam. Foi além do que eles esperavam, foi o que aconteceu. Tudo por conta de resposta de oração, de consagração, de uma vida santa e espiritual. A síntese do tópico 2 diz que a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Aleluia, glória a Jesus. Então agora vamos para o tópico 3, que fala do resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então esse despertamento, ele provém de Deus, ele é resultado de oração, mas vem de Deus. Então vamos lá para o subtópico 1, que diz que o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Então vamos lá, o que diz? Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras capítulo 1, versos 1. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Então Deus, ele fez com que Ciro despertasse em seu espírito o desejo de libertar o povo. Ele conheceu através de Daniel, ele conheceu esse Deus grande. E aí ele mesmo exaltou Deus, esse nosso Deus. E por conta disso, ele entendeu que por esse Deus ser tão grande, ele liberou o povo do cativo e tudo que tinha que ser levado para poder construir novamente. Então vamos ver aqui o que aconteceu. O tópico A, letra A. Ciro passou a vir a Deus como o Senhor dos céus. Está lá em Esdras, capítulo 1, versos 2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Está lá em Daniel 4, versos 30 a 37. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Está lá em Atos capítulo 9, verso 5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versos 3. Então, Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus quando ele reconheceu que tudo o que ele fez não foi pelo poder dele, mas foi pelo poder do Senhor. Que o Senhor, ele abate o homem, faz o homem comer capim, virar bicho, para poder entender que ele é que é Deus e que o homem não é grande. Nós também, como igreja, temos que entender que nós não somos grandes, que o grande é só o grande eu sou, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que nós somos pequenos diante dele, nós não somos nada diante do Senhor, e sem ele também não somos nada. Que para sermos alguma coisa, para conseguirmos alguma coisa, é através dessa comunhão da oração e dessa entrega, dessa comunhão com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O B diz assim, que Ciro, ele teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 18. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Está lá em Esdras, capítulo 1, versos 7 a 11. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, ele quis devolver o que havia ganho com usura. Está lá em Lucas capítulo 19, versos 8. Então, essa experiência, quando a gente tem uma verdadeira experiência com o Senhor, a gente demonstra com essas atitudes, com os frutos do Espírito que vem desenvolvendo e evidenciado dentro da gente. É por isso que diz, aquele que roubava não rouba mais. Então, é como o caso de Ciro.
Ele reconheceu que aqueles vasos eram muito valiosos, mas que o Deus era mais valioso, o Deus era o grande, e ele então fez com que devolvesse tudo que pertencia ao Deus, o Deus de Israel. Do mesmo jeito, Zaqueu, ele conseguia as coisas através da mentira, da enrolada, do roubo. E ele pegou, e quando ele teve esse encontro com Jesus, ele disse que devolveria tudo, até 4 vezes mais, se ele conseguiu alguma coisa com usura. E é assim que nós devemos também ser, igreja. No subtópico 2, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Então aqui a gente vai ver que o profeta Isaías, 200 anos antes, ele profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Está lá em Isaías 45, versos 1. Então, 200 anos antes de Ciro nascer, Isaías tinha profetizado desse Ciro, que o Senhor chamou ele de ungido do Senhor. Ungido no sentido, como eu já falei, no sentido de cumprir o propósito do Senhor. O Senhor despertou o espírito dele para que ele viesse libertar o povo que estava em cativo, para devolver as coisas que eram do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Então, quando a gente se desperta, igreja, quando a igreja se desperta, tem aquele despertamento, aquele avivamento de bênçãos para o nosso coração. A gente se sente renovado. Por isso que nós devemos estar em constante oração, em comunhão com o Senhor, em consagração. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá para a síntese do tópico 3. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus. E por isso ele foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Jesus. Então, agora vamos para as questões que eu creio que, como vocês estão sem livro, sem a revistinha, eu vou estar dando as perguntas e respostas como está aqui no slide. Para refletir a respeito de Daniel, ora por um despertamento, responda. Com quantos anos aproximadamente Daniel foi levado à Babilônia? Daniel era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos de idade. Que escritura profética levou Daniel a orar e a jejuar? A profecia de Jeremias 29:10. O que esta escritura dizia? A escritura profética dizia estar chegando ao fim o cativeiro dos judeus. O que aconteceu no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia? O Senhor, ele despertou o coração deste rei em favor do povo de Judá, favorecendo o retorno deste à terra prometida. Cite um exemplo bíblico de um despertamento verdadeiro, quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus. Então, essa fonte desse material foi tirada da CPAD. Então, agradeço a todos e que Deus venha abençoar. E deixo aqui uma frase para a nossa reflexão de Berridge, que diz assim: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Aleluia, glória a Jesus. Que a gente venha entender, para que o verdadeiro avivamento espiritual, ele só vai acontecer quando a igreja do Senhor se despertar em oração e clamar, se entregar ao Pai com todo o coração, num culto racional, de todo o nosso coração e entendimento. E assim acontecerá o grande avivamento. E a igreja do Senhor será renovada, avivada, restaurada, fortalecida, e as bênçãos e promessas e propósitos do Senhor será cumprida até a volta do nosso grande e eterno Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um e agradeço essa oportunidade. Que Deus venha nos abençoar hoje e sempre. Amém? Deus abençoe. E em nome dos nossos pastores, eu aqui só tenho a agradecer. Pastor Normandi e Pastora Socorro, que Deus venha abençoar grandemente o ministério de vocês. Amém?